Sabe aquela história que todo motorista já ouviu? Que quando vira o ano, os pontos da CNH zeram? Como se fosse um passe de mágica? Bom, será que o sistema funciona assim mesmo? Chegou a hora da gente esclarecer, de uma vez por todas, como essa história dos pontos na carteira de motorista realmente funciona aqui no Brasil. Então, a grande pergunta, a que não quer calar na cabeça de muita gente, é essa. Virou o ano, a pontuação que foi acumulada por infrações simplesmente desaparece? Essa é uma crença muito forte, mas que pode acabar trazendo umas surpresas bem desagradáveis. E a resposta é um sonoro e definitivo não. O sistema não tem nada a ver com o ano calendário, de janeiro a dezembro. Essa é talvez a maior confusão que existe sobre o Código de Trânsito brasileiro. Ok, então vamos começar arrumando um conceito básico. Muita gente fala em perder pontos, mas a lógica do sistema é justamente o contrário. E entender isso é o primeiro passo para dominar as regras do jogo. Exato. Não existe um crédito de pontos que vai sendo gasto, sabe? O prontuário de um motorista começa limpo, zerado. E a cada infração, pontos são somados, ou seja, acumulados. É uma mudança de perspectiva que é fundamental para a gente entender a regra. Então tá, se os pontos são acumulados, qual é o limite? A partir de quantos pontos é que a coisa fica séria e o direito de dirigir pode ser suspenso? A resposta não é um número só não, ela varia. E o limite para a suspensão depende diretamente da gravidade das infrações. Olha só, se nos últimos 12 meses a pessoa cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas, a suspensão já pode vir com 20 pontos. Se foi só uma gravíssima, esse limite sobe para 30. Agora, se não houve nenhuma infração dessa natureza, a suspensão só acontece ao atingir 40 pontos. E tem uma regra especial para quem exerce atividade remunerada, sabe? Aquele pessoal com a sigla EAR na CNH. Para esses profissionais, o limite é sempre o mesmo. A suspensão só rola quando atinge 40 pontos. Não importa quantas infrações gravíssimas a pessoa cometeu. Agora sim, a gente chegou no coração da nossa análise. Se os pontos não zeram em janeiro, quando é que eles somem afinal? A resposta está na famosa regra do aniversário de 12 meses. Vamos decifrar isso juntos? E esse slide aqui deixa a diferença bem clara, né? O mito do ano novo contra a realidade de um sistema contínuo. Não é o calendário que manda, mas sim a data de cada infração, individualmente. A regra, então, é essa. Cada infração tem sua própria data de aniversário. Os pontos daquela multa específica só saem do prontuário do motorista quando completa exatamente um ano da data em que a infração foi cometida. É um ciclo contínuo individual para cada multa. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagina um motorista. Em março de 2025, ele comete uma infração gravíssima e ganha 7 pontos. Em junho, mais 5 pontos de uma infração grave. Em julho, mais 7 de outra gravíssima, somando 19 pontos. Aí ele passa os meses seguintes sem nenhuma multa nova. Quando chega março de 2026, aquela primeira infração faz um ano. E o que acontece? Aqueles 7 pontos iniciais simplesmente desaparecem do cálculo. O total cai na hora para 12 pontos. Portanto, o ponto crucial é este. O sistema está sempre de olho nos últimos 12 meses. Se, nesse período que vai se movendo, a soma dos pontos não bate no teto da suspensão, seja 20, 30 ou 40, os pontos da infração mais antiga simplesmente caem fora do sistema, abrindo espaço para uma nova contagem. Mas agora que a gente entendeu a regra certinho, vamos para uma informação que pode surpreender muita gente sobre como essa regra é aplicada na prática, no dia a dia, Brasil afora. Pois é, de acordo com a nossa fonte, apesar de toda essa estrutura de pontos que a gente acabou de detalhar, a aplicação da suspensão por acúmulo de pontos não é igual em todo lugar. Em muitos estados, ela simplesmente não acontece de forma sistemática. Isso não quer dizer que ninguém tem a carteira suspensa, claro. O que acontece é que, na prática, muitas suspensões vêm de infrações específicas que já prevêem a suspensão direta, como dirigir alcoolizado ou correr muito acima do limite de velocidade. Nesses casos, a suspensão é imediata, não depende de somar pontos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se a principal consequência de acumular pontos, que é a suspensão, não é aplicada de forma consistente em todo o país, será que o sistema está realmente cumprindo o seu papel, que é educar e punir, do jeito que foi planejado? É uma questão para a gente pensar.